E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Foi um daqueles dias em que a atmosfera de Itaquera parecia diferente. Desde as primeiras horas da manhã, filas de torcedores já se formavam ao redor da Neoquímica Arena, todos ansiosos por testemunhar um dos momentos mais marcantes da história recente do clube. O burburinho corria solto. Gabriel Jesus, atacante revelado no futebol brasileiro e que brilhou na Europa, estava de volta ao país, agora vestindo a camisa do Corinthians. A notícia caiu como uma bomba e mobilizou não apenas os corintianos, mas todo o cenário esportivo nacional. A chegada do jogador foi tratada como um verdadeiro evento. Caravanas de torcedores de diversas cidades desembarcaram em São Paulo apenas para viver de perto esse instante. O nome de Gabriel Jesus ecoava em cada canto da arena, acompanhado por cânticos que traduziam a euforia da fiel. A emoção era tamanha que o bairro de Itaquera simplesmente parou. O trânsito ficou congestionado, o comércio local aproveitou a movimentação, e o estádio se transformou em palco de uma celebração grandiosa, com a torcida escrevendo mais uma página inesquecível de sua história. Gabriel Jesus, atacante de 28 anos em 2025, construiu uma trajetória vitoriosa desde a sua saída do Brasil, formado nas categorias de base do Palmeiras, destacou-se rapidamente, conquistou títulos nacionais e chamou a atenção do Manchester City, onde trabalhou sob o comando de Pep Guardiola. Foram temporadas de muito aprendizado, gols decisivos e conquistas relevantes. Posteriormente, transferiu-se para o Arsenal, tornando-se peça importante no futebol inglês e referência da seleção brasileira em diversas competições. Agora, o retorno ao Brasil, justamente para o Corinthians, mexe com o imaginário de milhões de torcedores. No campo esportivo, o impacto da contratação é gigantesco. O Corinthians vive um momento de reconstrução em 2025, buscando retomar protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano. Depois de temporadas marcadas por altos e baixos, a diretoria alvinegra enxergou na chegada de Gabriel Jesus um divisor de águas. Além de elevar o nível técnico da equipe, o jogador traz consigo bagagem internacional, experiência em jogos de alta pressão e uma mentalidade vencedora que pode contagiar todo o elenco. O anúncio oficial foi feito em um evento digno de ídolo. Telões espalhados pelo estádio exibiam gols marcantes de Gabriel Jesus em sua carreira, enquanto a torcida respondia com aplausos e cantos. Quando finalmente surgiu no gramado vestindo a camisa alvinegra, o estádio explodiu em emoção. Foi a consagração de um sonho coletivo que, até pouco tempo atrás, parecia improvável. O contraste entre a trajetória do atacante e a história do Corinthians criava uma narrativa poderosa, pronta para entrar no imaginário da torcida. A repercussão da assinatura do contrato foi imediata. As redes sociais entraram em ebulição, com torcedores de todas as partes do Brasil debatendo o impacto da chegada de Gabriel Jesus. Hashtags relacionadas ao jogador e ao Corinthians se tornaram trending topics, enquanto ex-jogadores, jornalistas e influenciadores esportivos comentavam o feito. Era a prova de que o clube, mais uma vez, conseguia movimentar não apenas o cenário esportivo, mas também a cultura popular. Para o Corinthians, a contratação significa mais do que um reforço de peso. Trata-se de uma mensagem clara de ambição. O clube demonstra que não mede esforços para voltar ao topo e que deseja montar um elenco capaz de disputar títulos importantes. Gabriel Jesus, com seu histórico de conquistas e sua versatilidade ofensiva, chega para ser referência técnica e, ao mesmo tempo, um símbolo dessa nova fase. A diretoria, ao concretizar o acordo, mostra habilidade e ousadia, algo que a torcida exigia havia algum tempo. Dentro de campo, o impacto pode ser imediato. O técnico já planeja ajustar o esquema tático para aproveitar ao máximo as características do atacante. Gabriel Jesus pode atuar como centroavante, mas também é capaz de jogar pelos lados, participando da construção de jogadas e explorando sua velocidade. A expectativa é que ele se torne o protagonista da equipe, atraindo a marcação adversária e abrindo espaço para que outros talentos do elenco possam brilhar. Para a Fiel, a assinatura de Gabriel Jesus representa mais do que apenas uma contratação. É um símbolo de esperança,
um combustível emocional que renova a confiança no futuro do time. Depois de anos de altos e baixos, a chegada de um jogador desse calibre resgata a autoestima da torcida, que se vê novamente sonhando com conquistas expressivas. O clima em Itaquera reflete exatamente esse sentimento, uma mistura de euforia, expectativa e fé em dias melhores. O próprio Gabriel Jesus mostrou estar consciente do peso desse movimento. Em suas primeiras palavras como jogador do Corinthians, destacou o carinho da torcida, a tradição do clube e o desejo de conquistar títulos. Afirmou que sua escolha foi pautada pelo coração e pela vontade de escrever uma nova história no futebol brasileiro. Essas declarações só reforçaram o vínculo imediato com os torcedores, que o receberam como um verdadeiro herói. Além do campo esportivo, a chegada de Gabriel Jesus movimenta a parte comercial. A expectativa de vendas de camisas disparou, e o nome do jogador já se tornou um dos mais procurados nas lojas oficiais. Patrocinadores enxergam a oportunidade de vincular suas marcas a um dos maiores acontecimentos do futebol brasileiro em 2025, ampliando o alcance do Corinthians também fora das quatro linhas. O cenário atual do clube dá ainda mais relevância a esse momento. Em 2025, o Corinthians busca se consolidar novamente entre os principais concorrentes do Campeonato Brasileiro, além de tentar retomar força nas competições continentais. A chegada de Gabriel Jesus, nesse contexto, é vista como a peça-chave para elevar o patamar da equipe. O time vinha mostrando evolução, mas carecia de um nome capaz de decidir em partidas grandes. Agora, essa lacuna parece estar preenchida. É impossível não destacar também o aspecto emocional dessa transferência. Gabriel Jesus, que já carregava a responsabilidade de ser esperança da seleção brasileira em Copas do Mundo e competições internacionais, agora assume o desafio de liderar um dos maiores clubes do país em um momento de reconstrução. O encontro entre a vontade do jogador e a paixão da torcida promete criar uma relação intensa, marcada por grandes histórias a serem escritas. Os próximos meses serão determinantes para medir o real impacto dessa contratação. A torcida, no entanto, já vive o presente como se fosse um sonho realizado. Ver Gabriel Jesus em Itaquera, vestindo o manto alvinegro, é a prova de que o futebol ainda guarda momentos mágicos, capazes de unir milhões de pessoas em torno de uma mesma emoção. O dia em que Gabriel Jesus assinou com o Corinthians ficará marcado para sempre na memória coletiva da Fiel. Foi mais do que uma apresentação, foi uma celebração, um grito de esperança e um sinal de que o clube está disposto a lutar novamente pelo protagonismo. Em Itaquera, a história foi escrita diante de milhares de torcedores, e o futuro parece ter ganhado uma nova cor, o preto e branco de um Corinthians renovado. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A cada treino aberto, a Neoquímica Arena volta a ser tomada por torcedores que desejam ver de perto os primeiros passos de Gabriel Jesus como jogador do Corinthians. O clima é de festa permanente, como se cada aparição do atacante fosse um espetáculo à parte. A expectativa em torno da estreia oficial é comparável à chegada de grandes ídolos históricos, criando um ambiente que fortalece ainda mais a ligação entre o atleta e a Fiel. O clube entende esse momento como um ponto de virada em sua trajetória recente, e a torcida abraça a ideia com entusiasmo incondicional. Enquanto os bastidores do futebol brasileiro repercutem a ousadia do Corinthians, rivais já demonstram preocupação. Afinal, um jogador com o currículo de Gabriel Jesus muda o patamar de qualquer equipe. Campeão da Premier League, Copa da Inglaterra, medalhista olímpico e com passagens marcantes pela seleção, ele chega com status de estrela. Para os adversários, será necessário redobrar a atenção, pois o Corinthians agora possui uma referência ofensiva de respeito internacional, capaz de decidir jogos em lances individuais. Na comissão técnica, o discurso é de confiança, mas também de cautela. Gabriel Jesus ainda precisa readaptar-se ao ritmo do futebol brasileiro, diferente da intensidade da Europa. A expectativa é que essa transição seja rápida, dado o talento e a experiência do jogador. O treinador alvinegro, entretanto, já sinalizou que pretende dosar a utilização do atacante nas primeiras partidas, evitando desgastes e priorizando sua condição física.
Essa estratégia busca garantir que o impacto do reforço seja duradouro ao longo da temporada. Do ponto de vista financeiro, a contratação de Gabriel Jesus foi considerada um investimento estratégico. A diretoria planejou cuidadosamente cada etapa do processo, sabendo que o retorno viria não apenas em campo, mas também na valorização da marca Corinthians. O clube projeta ganhos expressivos com marketing, aumento de sócios torcedores e ampliação do alcance internacional. Gabriel Jesus, afinal, é um nome consolidado no cenário mundial, e sua presença reforça a imagem do Corinthians como potência global. O elenco também reage de maneira positiva. Jogadores mais jovens veem na chegada do atacante uma oportunidade de aprendizado. Muitos já declararam admiração pela trajetória do novo companheiro, destacando a chance de conviver com um atleta que atuou nos principais palcos do futebol mundial. A presença de Gabriel Jesus tende a elevar o nível competitivo interno, impulsionando todos a buscar evolução técnica e mental. O reflexo disso pode ser um Corinthians mais forte, com maior disciplina e foco nos objetivos. A torcida, por sua vez, não poupa demonstrações de carinho. Nas redes sociais, vídeos e mensagens de apoio inundam as páginas oficiais do clube e do jogador. Nas arquibancadas, bandeiras e músicas personalizadas começam a surgir, exaltando o nome do novo ídolo. É como se Gabriel Jesus tivesse encontrado não apenas um time, mas uma verdadeira família. A relação construída nesse início promete ser uma das mais intensas da história do clube. Os dirigentes acreditam que, além de títulos, a contratação trará estabilidade e esperança em um momento crucial. O Corinthians vinha de temporadas em que alternava bons resultados com frustrações, e a chegada de Gabriel Jesus surge como símbolo de um projeto mais ambicioso. É o recado claro de que o clube deseja voltar a dominar o futebol brasileiro e brigar de igual para igual com as principais forças da América do Sul. No aspecto competitivo, a meta inicial é consolidar o time no topo do Campeonato Brasileiro e avançar nas fases decisivas da Libertadores. A diretoria e a comissão técnica acreditam que Gabriel Jesus será fundamental nessas jornadas, especialmente em jogos decisivos que exigem frieza e talento. O atacante chega com a responsabilidade de ser protagonista em momentos-chave, algo que a torcida espera com ansiedade. Enquanto isso, o calendário de 2025 impõe desafios que só aumentam o peso da contratação. O Corinthians terá confrontos duros em clássicos nacionais, além da maratona de competições. A presença de Gabriel Jesus, no entanto, renova a confiança para enfrentar qualquer obstáculo. A cada partida, a expectativa é de que ele escreva novos capítulos de glória com a camisa alvinegra, consolidando-se como símbolo de uma era de renascimento. Em meio à celebração, não faltam comparações com outros grandes reforços da história do clube. A torcida lembra de nomes que marcaram época, mas faz questão de destacar que a chegada de Gabriel Jesus é especial por envolver um jogador em plena forma, no auge da carreira. Essa diferença alimenta o sonho de conquistas imediatas e coloca o Corinthians como protagonista nas manchetes esportivas. As ruas de Itaquera, que já testemunharam tantas histórias, agora carregam a memória de um dia inesquecível. O dia em que Gabriel Jesus assinou com o Corinthians ficará marcado não apenas pela festa, mas pelo significado de esperança e ambição. Foi o momento em que a torcida viu o futuro se desenhar diante de seus olhos, com a promessa de vitórias e momentos épicos. A cada treinamento, a cada coletiva e a cada interação com a torcida, Gabriel Jesus reforça a imagem de que está totalmente comprometido com o projeto. Seu discurso firme, aliado ao sorriso de quem reencontra suas raízes, transmite confiança. Para Fiel, não há dúvidas, o atacante escolheu o lugar certo para continuar sua história. E o Corinthians, por sua vez, ofereceu o palco perfeito para que esse espetáculo aconteça. O impacto psicológico também é relevante. Ver um nome do calibre de Gabriel Jesus vestindo a camisa do clube mexe com a confiança dos torcedores e intimida os adversários. A mensagem é clara: o Corinthians voltou a pensar grande, voltou a acreditar em conquistas. Essa mudança de mentalidade pode ser tão importante quanto qualquer jogada em campo, pois fortalece a identidade e o espírito de luta do time. Os próximos capítulos dessa história ainda estão em aberto, mas o enredo já é digno de cinema. Gabriel Jesus e Corinthians, juntos, prometem viver momentos de intensidade, paixão e conquistas.
A Fiel aguarda ansiosa para a estreia oficial, certa de que esse será apenas o início de uma trajetória gloriosa. A relação construída no dia da assinatura do contrato já entrou para a história, e o futuro reserva ainda mais emoção. O dia que parou Itaquera será lembrado como o ponto de partida de uma nova era. Gabriel Jesus vestiu o manto alvinegro, e a cidade parou para ver. O Corinthians, em 2025, renasce diante dos olhos de todos, pronto para lutar, vencer e reescrever sua história. A Fiel sabe que o caminho não será fácil, mas também tem certeza de que, com Gabriel Jesus em campo, os sonhos podem virar realidade. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.